Só em teu poder, Deus, teu querer fez a mim regenerado. Só a ti deseja minha alma. Te seguirei no caminho estreito. Eu negarei tudo que não mostre tua glória. Trago em mim as marcas de Cristo. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo a ti. Amém, amém, queridos. Essa semana, no início da semana, né, eu escrevi um artigo no blog, não é? E por causa disso, muitas pessoas fizeram muitas perguntas. Eu quero falar então um pouco a respeito disso, respondendo a um monte de perguntas que esse breve artigo suscitou assim nas pessoas, não é, na internet. Então eu queria meditar com os irmãos em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, é o texto clássico sobre ressurreição. Talvez o mais famoso, mas ele nos dá uma base, uma definição clara do que é o Evangelho. Então hoje nós queremos ficar num ponto só, em vez de dividir em 2, 3 pontos, ficar num ponto só e explorar esse ponto ao máximo no tempo que tivermos. Diz assim o apóstolo Paulo: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Ou seja, já tem pregado o Evangelho para vocês. Que Evangelho? O qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12. Depois disto, foi visto uma vez mais, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, por derradeiro de todos, por último de todos, a última vez, não é, que ele foi visto assim, ressuscitado, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque uma das credenciais dos apóstolos é ter visto Cristo, ser testemunha da ressurreição de Cristo, não é? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos o que haveis crido, que é o Evangelho. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então você vê que o tema é ressurreição. Paulo está falando sobre ressurreição. Esse é um tema central. E o que isso nos ensina? O que é o ensino mais importante nesses versos todos que nós vimos? Qual é a coisa principal a ser firmada aqui, que Paulo está trazendo à mente deles? A coisa principal é que o cristianismo, antes de mais nada, se refere a fatos históricos. É a proclamação de certos eventos que aconteceram no mundo, aconteceram na história, aconteceram numa data, como a data de hoje, sabe? Como os dias que a gente vive.
e só secundariamente, ele gera um modo de vida. Ele gera um modo de vida. Só secundariamente, ele se expressa numa certa, o que nós podemos chamar de uma certa filosofia. Só secundariamente ele se manifesta como um conjunto de princípios da vida. Mas a proclamação do Evangelho é a proclamação de certos eventos históricos que mudaram a história do mundo. É isso, apenas secundariamente aquelas outras coisas aparecem. Isso é crítico. Isso define se você entendeu ou se você não entendeu o Evangelho. Isso define se você pode ou não pode fazer uma defesa do Evangelho, ou pode dar a razão da fé que você crê. Então, eu estava escrevendo esses dias, porque a gente vive numa geração, né, que adora alguns slogans assim. Slogan às vezes não quer dizer nada. Às vezes por trás de um slogan tem toda uma filosofia má, e às vezes não quer dizer nada. Às vezes é vazio assim. Eu, quando era criança, eu não sei se a Coca-Cola usa isso ainda, mas quando eu era criança não, jovem já, era assim: Coca-Cola, isso é que é. Tinha até uma música, isso é que é Coca-Cola. Isso é que é o quê? Não sei. Era isso. Era um slogan assim. Então tinha música que ficou impregnada na gente, o slogan da Coca-Cola, mas não queria dizer nada. Tem frases que tem toda uma filosofia por trás. E é óbvio que mostram a não compreensão de algumas coisas. E ensinam algumas coisas totalmente contrárias a verdade de Deus. Por exemplo, não é comum você pensar o grande filósofo que disse: olha, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Por trás disso está toda uma filosofia humanista e anti-Deus. É óbvio que nós podíamos perguntar: quem corrompeu a sociedade? Se todo homem nasce bom, a sociedade tinha que ser boa. Se todos os homens nasceram bons, por que carga d'água a sociedade ficou má? E por que grande parte dela não continua boa? Mas por trás disso há uma filosofia. Então esse é o perigo. Então há uma ideia às vezes, por exemplo, bonita, que as pessoas dizem assim: olha, você é a única Bíblia que o mundo vai conhecer. O que isso quer dizer? Nada. Isso é uma grande bobagem, porque é a mesma coisa que dizer que essas pessoas estão perdidas. Não há nada que eu possa fazer e viver que faça as pessoas conhecerem o Evangelho. Vamos pensar que Jesus, a única pessoa perfeita que viveu no mundo, fosse o carpinteiro perfeito, o vizinho perfeito, o filho perfeito. O que as pessoas teriam entendido do Evangelho se ele só fosse isso? Nada. Absolutamente nada. Se você é a única Bíblia que as pessoas vão ler, as pessoas estão perdidas, estão sem nenhuma chance. É a mesma coisa que declarar que não há salvação para elas. Por quê? Porque o Evangelho, como você viu Paulo falando, é uma notícia. É uma notícia de fatos que aconteceram no mundo. São fatos históricos, e você não conhece notícia olhando para a vida das pessoas. Notícia não se dá notícia assim. Então a mensagem do Evangelho não pode ser percebida por ações amorosas, generosas e caridosas de ninguém. Você pode ser o cara mais caridoso do mundo. O que as pessoas vão entender sobre o Evangelho a respeito disso? Nada. Não vão saber a respeito da verdade do Evangelho. Não é que eles vão saber um pouco, eles vão saber absolutamente nada. O teu amor, o meu amor, o amor de todos nós juntos não salva uma pessoa. Os meus bons pensamentos, os teus bons pensamentos, nossas boas atitudes são totalmente impotentes.
a maldição que está sobre os homens, toda a nossa suposta bondade, vida caridosa, é placebo para o câncer mortal dos homens que nos cercam. Somente o Evangelho tem o poder de mudar isso. É por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, eu estou pronto para pregar o Evangelho aí em Roma. E agora ele está falando aqui com os coríntios. Então, grande parte da igreja dos nossos dias é ruim quando um mal se torna grande, porque você acaba achando que aquele é o único mal, sabe? É como se você achasse que o câncer é a única doença que mata a gente. Então você foca no câncer e esquece que o ser humano morre de um monte de coisas. E eu acho que as pessoas que combatem o câncer do evangelho da prosperidade, automaticamente são vistas como pessoas mais saudáveis. Mas às vezes o que elas ensinam é tão venenoso para o evangelho quanto a própria teologia da prosperidade. Então, na igreja pós-moderna, tem abraçado o que nós podemos denominar como o evangelho social. Isso não é novo, é velho, mas isso se tornou, se expandiu. Mas o evangelho social é um animal de borracha, de espuma, é um leão de papel. Não tem nenhum poder contra o mal que está operando no homem, um dos nossos mundos. E os seguidores de Cristo, segundo o evangelho social, os crentes do século 21, que têm uma preocupação enorme de como a sociedade vai enxergar a nós, usam frases assim como aquela frase que ou é um slogan vazio, como aquele "isso é que é da Coca-Cola", ou traz por trás uma filosofia anti-Deus, anti-evangelho. Então você vai ouvir assim: seja Jesus para eles. Agora, o que isso quer dizer? Como você pode ser Jesus para alguém? Me diz como. Como eu e você podemos ser Jesus para alguém? O que Jesus fez mudou tudo, e o que Ele fez nenhum de nós pode fazer. Essa frase não ensina nada para você. Todo mundo sai daqui querendo ser Jesus para todo mundo. Isso não significa nada. Eu simplesmente não posso ser Jesus para ninguém. Ou então, apenas ame-os. Não, vai lá e faz isso, apenas ame-os. E o que as pessoas aprendem a respeito do Evangelho? Nada. O Evangelho simplesmente não pode ser expresso assim. Você pode ser, lembre-se disso, a única Bíblia que as pessoas vão ler na vida. Então elas estão perdidas. Se a única Bíblia que elas vão ler são as minhas atitudes, ainda que eu fosse o homem perfeito, elas estariam tão perdidas quanto elas nunca tivessem me conhecido. Ou então aquelas palavras que são atribuídas a São Francisco de Assis, às vezes é atribuída a outras pessoas: pregue o Evangelho, use palavras se necessário. Isso é uma idiotice. Era como dizer assim: alimente o seu filho, se necessário, use comida. Você pensa, qual era a outra forma? De que outra forma eu podia alimentar o meu filho? Que história é essa de que, se necessário? Então essas expressões, esses chavões, ou então do tipo, o evangelho todo para o homem todo. Aí o evangelho todo parece que é um monte de coisas. Mas fica aberto assim, sem as pessoas saberem o que é o evangelho. Então a mensagem foi totalmente diluída em caridade, que pouco diferencia o cristianismo do espiritismo, do budismo. Viva uma vida boa, seja caridoso. Na verdade, diferencia o cristianismo nem do humanismo puro. Seja uma boa pessoa. Então, embora essas pessoas afirmem que Cristo é a palavra, eles parecem não ter qualquer compreensão de como a salvação chega às pessoas e de como o homem é salvo.
nem as instruções diretas sobre como o Evangelho é proclamado e o que o Evangelho é. Então, primeiro de tudo, você vê que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. É um fato. Se esse fato não ocorreu, é isso que eu anunciei para vocês segundo as Escrituras. Então, a palavra pregação evoca em todos nós um monte de imagens às vezes diferentes. Quando você ouve falar em pregação, você pensa logo num púlpito, né? Assim, pensa num monólogo, alguém falando, outras pessoas ouvindo. Talvez algumas pessoas no mundo pensem em alguém hipócrita, enfim, várias coisas. Mas Paulo e os apóstolos e a igreja primitiva, eles perceberam que eles precisavam de uma palavra para expressar o que era o Evangelho e que caracterizasse a comunicação cristã. Eles precisavam de uma palavra, eles escolheram uma palavra que aqui é traduzida por pregação, no texto de Paulo, que expressava algo totalmente diferente daquilo que nós acabamos transformando em nossas mentes no dia de hoje. A palavra pregador era kerux, foi essa palavra que eles escolheram, é essa palavra que ele está usando aqui, e a palavra pregar é kerusso, era muito diferente da palavra ensinar no grego. Eles escolheram uma palavra que fosse diferente, porque os comunicadores cristãos escolheram essa palavra em oposição à palavra que significaria filosofar, que era comum na época, para ensinar que o Evangelho não era a expressão de ideias humanas e de um conjunto de ensinos humanos sendo despejado para fora sobre as pessoas, de ideias que poderiam de alguma maneira organizar a vida delas, melhorar a vida delas, como a filosofia se propõe. Então a palavra kerux, pregador, era uma palavra que era usada para o pregoeiro, né, o arauto, ou seja, em outras palavras, era a maneira com que a mídia, hoje nós temos assim, nós somos multimídia, naquela época não era assim, mas a mídia da época, ela trabalhava dessa forma. Então, antes de eu voltar para mostrar como aquela mídia funcionava, nós vivemos numa época, vamos pensar na mídia de hoje, nós vivemos numa época que nós recebemos uma quantidade enorme de notícia todos os dias. Mesmo quando nós percebemos o que é o Evangelho, que o Evangelho é uma notícia, nós podemos confundir isso porque nós estamos acostumados com a notícia para nós hoje. Naquela época eu diria que existem dois tipos de notícia. A que eu diria que é suave e a dura, a com bordas das quais você não pode se esquivar. E a suave. E nós trabalhamos hoje em dia com esses dois tipos de notícia. Então, grande parte da notícia que a gente ouve hoje, ela satisfaz nossa curiosidade, mas elas não importam muito. Você pode ir em frente, escutando ela ou não, e os meios de comunicação estão cheios de dois tipos de notícia. Então, grande parte delas você pode jogar fora, desprezar, não ver, e a igreja ficou assim também. Então, nós não só precisamos perceber que o Evangelho é uma notícia, mas perceber que como é diferente o que aconteceu com a notícia hoje e com aqueles dias. Então, Cristo deu uma comissão para nós irmos ao mundo e pregarmos o Evangelho, e levarmos essa notícia. Mas o que acontece hoje, como o mundo, como nós, em vez de usarmos o que eles usaram, escolheram uma palavra certa para falar sobre o apregoeiro e não o filósofo, nós enchemos as pessoas de notícias
suaves, que depois geram fadiga, desilusão, notícia boa e notícia ruim, notícia essencial e não essencial. É o que acontece quando a gente vê televisão. Então, o Evangelho, a palavra que Evangelho é uma boa nova, mas é uma boa nova dura. É uma notícia dura. Não é? Então, por exemplo, a informação, se você fala para alguém assim, Jesus me fez mais feliz, isso não tem nenhuma importância. Isso não tem nenhuma importância, porque é puramente subjetivo. Eu podia dizer, ele não me fez feliz. Não é? Isso não é uma notícia. Isso você está expressando o teu sentimento. Ninguém deve se tornar cristão por quanto o cristianismo foi útil para você, foi para mim, ou foi para o meu casamento, ou foi para a minha vida. O cristianismo é o anúncio de certos acontecimentos históricos. Esse é o coração, não é o recurso para a sua espiritualidade, não é uma filosofia da sua moralidade simplesmente, não é como você pode usar essa filosofia na sociedade. É a história dramática no coração da história do homem, a alegação de que no reino de Tibério César, o Filho de Deus foi crucificado nesse mundo, e ele ressuscitou dos mortos. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, depois de 3 dias ele ressuscitou. E como nós vamos ver mais na frente, essa afirmação histórica é totalmente clara e razoável, de tal maneira que Paulo diz assim: se ele não ressuscitou, tudo é inútil, não há mais nada útil. Não tem esse negócio de que não sobra, essa coisa, o evangelho todo, quando você vai ver tudo que o cara conta, se Jesus não tiver ressuscitado, tudo aquilo ainda tem algum valor, sabe? Não pode dizer assim, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé, e tudo isso é inútil, tudo inútil. É o que Paulo está dizendo. Não sobra nada, não sobra nada para a vida, não sobra nada para a sociedade, não há mais esperança, não há mais nada que possa ser feito, não há mais nada além de desespero. Se ele não ressuscitou, então tudo é vão. E ao mesmo tempo, em 1 Coríntios 1,18, ele diz que o evangelho é loucura para os que perecem. Então, para os gregos, religião e filosofia estavam ali juntos. Eles consideravam a sabedoria que ajudava a alma interior e organizar a vida exterior. Essas duas coisas juntas, toda essa conversa de encarnação, vida, crucificação e ressurreição de um rabino judeu parecia totalmente irrelevante, a não ser que você creia que você é um pecador sob a ira de Deus. Não ajuda em nada, não tem nenhum ponto, não levava eles para nada. E nós naturalmente não nascemos pensando que somos pessoas mortas espiritualmente. Ninguém que você vai conversar naturalmente, nem você, chega à conclusão, eu estou morto espiritualmente. Ninguém chega à conclusão, eu preciso ser regenerado, eu preciso ser justificado, eu tenho que ser santificado. Não, ninguém acha isso. Essa não é uma necessidade que a sociedade sinta, que o homem sinta. Então a obra salvadora de Deus em seu Filho, ela é boa nova, quando na verdade nós somos impactados por uma notícia terrível a nosso próprio respeito. Se você limitar o evangelho ao que as pessoas acham prático, relevante e útil, você nunca vai ter uma notícia para elas. Nunca você vai ter algo que seja surpreendente. Sabe o que é notícia? É você ligar a televisão assim e dizer assim: olha, bateu um avião no World Trade Center. Bateu um avião no World Trade Center. Como isso aconteceu? O que aconteceu? Como pode um avião bater no World Trade Center? Isso é notícia. É surpreendente. É inimaginável. Eu não acordei naquela manhã pensando,
Quem sabe hoje um avião bate no World Trade Center? Eu sinto no meu coração uma necessidade do avião bater no World Trade Center. Eu sinto que a vida vai ser muito importante. Você não sei, notícia. Você acorda, alguém liga para você e diz, olha, já viu a televisão, viu o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Liga a televisão para você ver. Aí você liga e vê o avião lá, pegando, caramba, bateu um avião. Eu lembro que eu estava vendo, enquanto eu estava vendo, pensei, que barbeiragem, como é que um avião bate no Trade Center? O prédio enorme desse, o ar, né, tem tanto espaço, o cara bateu enquanto eu estava vendo lá. Daqui a pouco vem um outro avião e bate no outro prédio. Isso foi mais surpreendente ainda. Não é possível, isso não é um acidente. Não é? Isso é notícia. Então Paulo e seus companheiros os apóstolos eram por natureza, como todos nós, homens encurvados para nós mesmos. E pegando a frase que os reformadores pegaram de Agostinho, que o homem é o homem curvatus em si, nós temos uma escoliose espiritual, nós só conseguimos olhar para baixo, nós só conseguimos olhar para as nossas necessidades, para o nosso pequeno mundo, nós nunca enxergamos a realidade maior. Então nossas necessidades sentidas, nossos desejos e satisfações são sempre voltados para o momentâneo, para o agora. Nós não temos nenhuma percepção de nada do que realmente importa para nós. Então, eles escolheram a palavra evangelho, o que diferencia de aquilo que você pode chamar de religião no mundo. O que é religião? São bons conselhos, boas técnicas, bons programas para a vida, para o casamento, para a sociedade, boas ideias, um bom sistema de apoio para você manter-se equilibrado diante dos problemas. Todas as religiões, elas vão de encontro a uma bondade, a uma luz interior dentro de você, que de alguma forma tem que fluir, uma bondade interior, uma voz interior, um recurso interno. Mas a Bíblia diz, e é óbvio que nós podemos entender claramente, que nada de novo pode surgir de dentro de nós. Tudo que é novo vem de fora, não é? Porque dentro de nós não há notícia. Então o cristianismo, o evangelho é uma boa nova sim. Ele chega de fora, ele é surpreendente. Ele é a notícia mais surpreendente de todas as notícias. Então muitas pessoas pensam que o cristianismo, como outras religiões, nos dá uma lista de regras pelas quais nós podemos melhorar a vida, o mundo, a ser mais amoroso, ser mais paciente, atencioso, generoso. Mas isso o budismo diz, isso o espiritismo diz, todo mundo diz isso. Todo o arcabouço do evangelho social coloca ele igual a tudo. Tu não tem evangelho de fato, coloca ele junto até de quem não acredita em nada. Assim, é meramente humanista. Mesmo no melhor, quando você pensa no melhor, por exemplo, Jesus, falando o que Moisés tinha dito, disse, olha, toda a lei se resume em amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é evangelho. Você entende? Isso não é evangelho. Porque se isso fosse o evangelho, Jesus não precisava morrer. Era isso, você amava a Deus e amava o outro como assim mesmo, está pronto, está resolvido. Isso é a lei. Isso é a lei, isso não é o evangelho. Você vê, a lei não é notícia, porque todos nós já sabíamos que devemos amar os outros. Todos nós, Paulo diz, na acusação ao homem, no início de Romanos, nós sabíamos, todos os seres humanos, as suas consciências os acusam, eles sabem, não, o ser humano não faz isso porque ele não sabe que o egoísmo é mau, ele sabe, mas é que ele vive para ele mesmo. É por isso que é ridículo você pedir o mundo para viver em paz. A pessoa não está em paz com a sogra, não está em paz com a mulher, não está em paz com o vizinho, não está em paz com o patrão, mas ele diz que o mundo podia seguir o conselho dele e viver em paz. Por que ele não vive em paz? Os jovens vão para a rua e pedem, os Estados Unidos tinha que ficar em paz com não sei quem, mas por que ele não vive em paz com o pai e com a mãe dele? Por que ele lá no colégio não vive em paz com os professores?
O ser humano não é nenhuma novidade quando você diz para alguém isso, você tinha que fazer o outro, o que você queria que o outro fizesse a você. Todo ser humano sempre soube disso, porque a Bíblia diz que isso está na consciência de todos os homens, é a lei. Lei não é notícia. Mas nós gostamos de receber conselhos assim, porque lá no fundo, sem a notícia que vem de fora, a lei, ela passa para nós a ideia, quando você só tem a lei, de que você é capaz. É por isso que quando alguém diz para você, se você quiser, você pode mudar a si mesmo, e ser uma cara assim, e dar todas aquelas dicas, o cara gosta, porque ele se sente capaz e não incapaz. Ele sente quem dá uma bondade nele, porque é nisso que está o apelo. Então Paulo diz, a lei está escrita na nossa consciência. Todo mundo sabe que matar e roubar é errado. Mesmo aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, você vê, eles dão um salto irracional, porque no fundo eles sabem que essas coisas são erradas, só que eles não têm uma explicação. Isso não era para ser errado se não houvesse algo externo para dizer isso. Ia ser só uma questão de preferência. Mas ele sabe, Paulo diz, todo homem sabe. Então, a lei, há uma revelação universal da lei em todos os homens. Todos estão condenados, todos sabiam como eram para viver. Mesmo a Bíblia diz, tendo visto Deus como Deus manifestou, eles esconderam, eles suprimiram essa verdade em seu coração, por causa da escuridão, da maldade, da inimizade. A lei não é notícia. É por isso que quando você fala para alguém, a pessoa não é notícia. É errado assassinar, roubar, prejudicar os outros, desviar dinheiro, tudo é errado. E às vezes mesmo no leito de morte, quando a gente pergunta a um cristão, que está morrendo, às vezes foi cristão a vida inteira, membro da igreja, e você diz assim, está tudo bem, irmão, o irmão está morrendo. Às vezes a resposta é chocante, é assustadora. A pessoa diz, eu espero que sim, Deus sabe que eu tenho errado, mas eu tenho feito o máximo possível. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho, o cara está morrendo, o cara passou a vida na igreja. Nós não precisamos de um repórter para dizer que nós devemos ser bons maridos, bons cônjuges, bons filhos, bons amigos, ter integridade. Não precisamos de alguém nos dar essa notícia e ficar, é verdade? Eu não sabia. Bom marido, tinha que ser bom marido? Nunca passou na minha cabeça isso. Tinha que ser bom pai? Eu pensei que tinha que ser pai assim, horrível. Nenhum ser humano vive da maneira que vive, porque não sabe. A lei foi colocada em todos os homens. Todos os homens são indesculpáveis, para que todos sejam condenados diante de Deus. A lei não é notícia. Você nunca vai ver a lei como quando ligou a televisão e viu os aviões batendo no World Trade Center. É isso. E não é à toa que hoje as pessoas se tornam cada vez mais aborrecidas com a igreja, porque eles descobrem o seguinte, isso que esse cara está falando aí, não precisa da igreja para isso. Lutar pela sociedade, fazer aquilo e aquilo outro, mas para quê? Por que eu preciso da igreja para isso? Tu tira a igreja e você ainda continua válido. Ainda continua sendo aquilo que todo mundo pensa mais ou menos. Que não funciona nunca. Porque, que diferença faz ser budista, espírita, hindu, seguir as ideias de Gandhi? Não era isso que Gandhi falava? Paz. Que diferença há? Não há diferença nenhuma. Deus simplesmente é alguém que vem nos ajudar naquelas necessidades que nós já percebemos na sociedade, todos já perceberam. E Ele vem dar o seu apoio em nossas campanhas pessoais, em nossas vidas pessoais, em nossas campanhas sociais, na terapia que nós precisamos. E nós achamos sempre que nossas mentes são independentes, mas o Deus da Bíblia é um Deus estranho. Ele é um Deus que não pode ser controlado, manipulado,
acomodado, domesticado, ele não pode ser trazido para a nossa agenda, sua palavra não é a mesma que a voz interior, a voz que você escuta interior, que acha que é Deus, não é Deus. Sua palavra é externa. Deus não pode ser reduzido ao nosso tamanho, não pode ser medido pelas nossas especulações, e nem está nas necessidades que nós sentimos, porque nós não sentimos as necessidades certas. Nossas especulações são expostas na Bíblia como ídolos. Sua vida interior, minha vida interior, as necessidades que agora a sociedade do Rio de Janeiro sente, não são notícia. Diga para elas isso. E elas vão fazer, diga para as pessoas, o Rio de Janeiro precisava de menos violência. As pessoas vão dizer assim, caramba, nunca imaginei isso. Isso é uma notícia surpreendente para mim. Você vê, não é evangelho. Todo mundo sabe disso. Quando falo o evangelho todo, as pessoas estão botando um monte de coisas que definitivamente não é o evangelho. Então a palavra querux, pregador da palavra, é uma palavra que significava o pregoeiro. Em outras palavras, era alguém, era a maneira como eu disse, que a mídia trabalhava naqueles dias. Ela trabalhava através de arautos, pessoas que iam pela cidade e clamavam os acontecimentos do dia, as coisas que tinham acontecido que eram importantes. Então, eles também colocavam cartazes, fixando avisos. Isso era toda a mídia que eles conheciam, e era assim que funcionava. Então essa diferença entre notícia de bordas duras e fundamentais e o que eu falei de leve, macia, não existia como nós temos hoje. Grande parte da notícia que a gente recebe não tem nenhuma importância. Você pode simplesmente descartar. Histórias reconfortantes, tipo assim, especialistas revelam uma maneira de você lidar com o estresse. Isso não existia naquele dia. O arauto ir para a cidade, gente, uma notícia, todo mundo. Especialistas descobriram como lidar com o estresse. Pois esse cara está maluco. Isso não é notícia. Isso é filosofia. A gente discute a filosofia depois, em outro lugar. Uma nova dieta para você conseguir mais energia. Notícias macias de hoje é aquilo que você pode usar ou não usar, sabe? Cuidado que bife demais pode entupir tua artéria. Não vou comer bife assim mesmo. Entende? São notícias que você ouve, um vai levar muito a sério, outro não vai levar, porque aquilo não é fundamental. Mas a notícia dura, com a qual os apóstolos escolheram o nome da pregação e do pregador, são notícias que afetam tudo. É alguém chegar para você aqui e dizer assim, ou para aquela sociedade em Pompeia, o vulcão vai explodir daqui a meia hora. Você vê? Não tem como você dizer que aquilo não tem nada a ver com a sua vida. Ele pode ligar para isso, eu não ligo. Vai atingir a vida de todo mundo, aquilo é um fato, vai acontecer. Ou aconteceu. Era alguém chegar em Esparta e dizer assim, Atenas foi tomada. E então, Esparta está no caminho. Essa notícia muda tudo, ela tem tudo a ver comigo, ela não tem a ver só com quem se interessa por aquele assunto, ela vai afetar a vida de todo mundo. Se realmente Atenas foi tomada, então agora todos nós estamos em perigo. Isso é notícia, não é uma notícia que você trabalha com ela ou não, não é descobriram agora uma nova maneira de fazer exercícios que aliviam a dor nas costas, não é isso. Os arautos eram assim. O novo César tomou lugar. Está havendo um grande incêndio num bairro de Jardim da Luz. É notícia, entende? É alguém entrar aqui agora correndo e dizer assim, gente, o teto da igreja está pegando fogo. Você não vai ficar sentado e pensar, você pode ligar, comigo isso não tem nada a ver. Não, isso afeta todo mundo, é notícia. É uma notícia que você não pode ignorar. Ou então, o governo, como a gente está recebendo um monte de más notícias, aumentou o imposto. Não tem como você fugir disso. Isso afeta a sua vida, você não pode dizer, isso tem nada a ver comigo. Isso aqui é ruim para quem tem colesterol alto. Outro vai dizer, meu colesterol é baixo. Não tem problema.
Mas a notícia é: o Brasil tem o maior déficit da história. Essa notícia é péssima, não é? Todos nós vamos ter que pagar isso. Não tem como fugir, é notícia dura. Então, se há um incêndio, se os impostos vêm, o Brasil entrou em guerra. Pronto, isso é uma notícia que vai atingir nossas vidas. Porque uma ação militar afeta você. Se a notícia que a gente chegar em casa agora for assim: vai cair um meteoro em cima do Rio de Janeiro daqui a uma semana, pronto, afeta a vida de todo mundo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa a respeito. Como é que ele vai fazer? Vamos sair daqui? Tem como sair? Tem como fugir? Tem como escapar? Isso é notícia. Ela afeta todo mundo. Então hoje nós podemos ter muitas notícias, que nós chamamos de notícias, mas que são assim, macias. Nós abrimos os jornais, a TV, ligamos, a internet, e parte dos anúncios ali, eles não têm importância fundamental. Você pode ignorá-los, você pode passar por cima, mas Paulo e os primeiros cristãos especificamente disseram que o evangelho é um tipo de notícia dura, sim, ela vai afetar a sua vida, ele é fundamental, é como o vulcão em Pompeia, todo mundo vai ser afetado, todo mundo é afetado, isso é um fato histórico. Se você está na torre do World Trade Center, e a primeira torre está pegando fogo, e disserem, um outro avião vai bater na torre que você está, você pensa o quê? Vou sair dessa torre, mesmo que você não consiga, você não tem como não ser afetado. É notícia. Então, não é essa notícia, dependendo de como ela invada a vida de um homem, é óbvio que ela carrega, ela vai trazer uma filosofia de vida, mas vai trazer uma forma de você lidar com a vida, mas isso é secundariamente. A notícia é que algo aconteceu na história, e que se isso aconteceu na história, isso afeta tudo, isso muda tudo. Esse é o tipo de notícia que os apóstolos pregaram. Esse é o tipo de notícia que o evangelho é. Ninguém pode olhar para mim e saber essa notícia. Em outras palavras, se um corredor chegasse em Esparta dizendo, olha, invadiram Atenas, eles já começavam a se preparar, ou para fugir, ou para enfrentar, ou para ver como aquelas coisas iam afetar a vida deles. Paulo está dizendo, eu sou um pregador, eu sou um homem assim, que quando eu dou essa notícia, tudo muda. Não é uma dica de como melhorar ou não a vida, como melhorar ou não a sociedade. Todos os cristãos primitivos entenderam essa mensagem essencial. O cristianismo, as pessoas podem dizer, isso não é como outras religiões. O que eles estão fazendo é que é igual a outras religiões. É por isso que diz a mesma coisa. É por isso que quando fala o evangelho todo, tudo fica igual aos outros ismos. Você pode tirar a cruz, você pode tirar a ressurreição, você pode nem falar sobre ela, você pode até pregar só fazendo alguns atos. Você, na verdade, quer até esconder aquilo que você acha que a sociedade vai achar pior. Todas as outras religiões sempre dizem, aqui está uma maneira de você viver uma vida melhor. Aqui está uma maneira da sociedade viver melhor. Aqui está uma maneira de viver com mais harmonia. Aqui está uma forma de sabedoria. Isso aqui é uma sabedoria que, se você se aplicar à sua vida, vai ser muito bom. Se o Rio de Janeiro aplicar à sociedade, vai ser ótimo. Aqui está uma maneira de lidar com os seus problemas. Você tem muito problema, tem muita ansiedade, as relações são conflituosas, a relação da sociedade é conflituosa. Aqui está uma filosofia que toca nisso. Aqui está o caminho para chegar à unidade com o cosmo, com o infinito. Só o cristianismo diz, só o cristianismo é uma notícia dura. Algo aconteceu na história, que você não pode ignorar, porque se você ignorar, isso vai destruir a sua vida. É como dizer que vai cair o meteoro no Rio de Janeiro. Se você ignorar, o meteoro vai cair na sua cabeça. Isso é uma notícia.
Não é uma dica de vida boa, de melhorar a vida, de melhorar as coisas. Essa é a diferença entre o cristianismo e qualquer outro tipo de fé. O cristianismo não é uma filosofia de vida, não é um modo de vida. Essa filosofia e esse modo de viver é apenas secundário. É apenas secundário. Então, eu estava outro dia na Travessa, estava lendo uns livros que é de um sistema de ensino americano, famoso nos Estados Unidos, mas que não tem no Brasil, mas que os livros chegaram aqui. Então, tem livro, essa escola, de tudo, como tudo. Como se dar bem com o seu gato, das coisas mais ridículas, as coisas mais, assim, importantes, né? Como lidar com a preocupação, como encontrar um amor e manter em sua vida. Se você está com 40 anos, qual é a maneira mais fácil de encontrar um parceiro? Como ganhar confiança se você é uma pessoa insegura? Como competir no ambiente de trabalho? Como quebrar, não é, os obstáculos no campo que você escolheu? Como enfrentar a dor da perda de alguém amado? O livro é como, assim, tem como tudo. A quantidade enorme de livros. Lá é um curso mesmo, as pessoas estudam. Isso está espalhado lá em cartazes. Ou seja, especialistas nos mostram novas perspectivas sobre como lidar com todas essas coisas. Competir é uma filosofia de vida, princípios de vida. É isso que toda religião é. E é isso que esse suposto cristianismo social é também. Você ouve falar 1 hora e você não ouviu o Evangelho. E é dito para você que você pode falar do Evangelho até sem palavras. Ou que você pode ser a única Bíblia que as pessoas leem. Não há nenhuma diferença. O cristianismo é único, ele chega a nós não como uma filosofia, não como um modo de vida, não como uma dica, nem mesmo como aquilo interno que está em cada homem, que é a lei. Ele não chega dessa forma. É um fato histórico que muda tudo. Se aconteceu ou não, é a razão pela qual a gente tem que sublinhar isso, é que a maioria das igrejas protestantes perderam o caminho. É fácil até as pessoas falarem assim, nós temos que viver o Evangelho. Você não vive uma notícia. Se o Evangelho atinge a sua vida como ele diz que tem que atingir, ele vai produzir uma espécie de vida. Uma vida digna do acontecimento, digna do chamado, digna do Evangelho. Mas o Evangelho é essa notícia a respeito de um fato histórico. Então muitas igrejas protestantes nos últimos 60 anos, ecoando o que aconteceu lá no início do outro século, porque no início do século XX, final do século XIX, houve um grande movimento na Europa, que os cristãos falaram assim, o importante não é a mensagem da Bíblia, mas é a filosofia por trás dela. Porque a mensagem mesmo, para o mundo moderno, é meio que inaceitável. Eu vi alguém dizendo assim esses dias, olha, as pessoas reclamam que no que eu faço, eu não falo de pecado, de que o mundo jaz no maligno, porque se eu falar isso, acabou. Se eu falar sobre isso, sobre morte, ressurreição, pecado, o mundo jaz no maligno, nenhuma mídia vai me ouvir mais. Isso é patético. Ele está dizendo o seguinte, eu não faço nada sobre o Evangelho, mas isso é Evangelho. Como é Evangelho? Além daquilo não ser o Evangelho, fica evidente que para fazer aquilo, você é obrigado a não tocar no Evangelho com o mundo. Então isso é a visão fundamental. Eles disseram assim, olha, se os cristãos tiverem para o mundo uma mensagem palatável para homens e mulheres modernos, então nós temos que desmistificar a fé cristã. Nós não vamos poder ficar falando no mundo jaz no maligno, não vamos poder falar a respeito do pecado, da morte, da ira. Não podemos falar sobre a morte por causa da ira, dos pecados, porque as pessoas não vão gostar. Isso, nós temos que olhar para a ressurreição e morte de Cristo de uma outra maneira. Nós temos que
desmitologizar, não é? A Páscoa, por exemplo, foi o que os liberais pensaram. O que é a ressurreição? Se nós falarmos que as moléculas, os aminoácidos, tudo que produziu o corpo de Jesus, começou as pessoas científicas da nossa geração, eles não vão achar isso sério. A mídia vai se fechar para a gente. As academias vão se fechar. Nós não podemos falar essa coisa para as pessoas, nós não podemos. Essa coisa assim. Agora, nós podemos ficar com o princípio da Páscoa, é o que eles falaram, é o que as pessoas fazem. Qual é o princípio da ressurreição? O princípio, a gente não precisa pensar na ressurreição como aquele fato histórico fundamental. O princípio da ressurreição é aquela ideia de que depois do inverno vem a primavera. Nós podemos ensinar o mundo de que, por pior que as coisas estejam, vai vir ainda uma primavera. A mensagem que nós podemos tirar do cristianismo e da ressurreição é que nós temos que ter esperança no amanhã. Que mesmo em situações em que a morte parece assim, seu fim, ainda há uma esperança. Você vê, você tira uma mensagem que vira uma filosofia, não mais o fato. Nós podemos tirar lições de que você sempre pode começar de novo. O que o cristianismo quer dizer isso? Você sempre pode começar de novo, vale a pena amar. Isso não é mais o cristianismo. Foi o que eles fizeram, foi o que nós estamos fazendo. É por isso que nós achamos que as pessoas podem ler a Bíblia em você, no que você está fazendo lá, sei lá onde, no seu emprego, como você vive. Então eles disseram, nós acreditamos nos princípios. Nós ainda acreditamos que, sei lá, nós temos que amar o próximo, nós temos que fazer bem ao próximo. Vamos enfatizar isso, vamos enfatizar. Foi assim que a Europa perdeu o Evangelho. A esperança, vamos enfatizar a esperança do Evangelho, o amor. Mas não a ideia de que fisicamente Deus veio ao mundo, tomou sobre nós os pecados daqueles que Ele expiou e que Deus derramou a ira sobre Ele. Não, isso não. Porque a mídia vai se fechar para nós, porque o mundo vai se fechar para nós. Vamos pregar todo o Evangelho, que todo o Evangelho, essas outras coisas sem isso, mas isso não é o Evangelho é uma notícia do que aconteceu. É uma maneira de você não ter Evangelho nenhum. E o cristianismo ser como todas as outras religiões, você pode rejeitar o cristianismo sem desnudar o fato de que você não está mais falando sobre o cristianismo, e você ficar falando sobre isso, sobre amor ao próximo, ajuda ao próximo, melhora da sociedade. Nada disso é cristianismo, todo mundo pode dizer isso, e é óbvio, os homens não melhoram por causa dos homens mesmos. Agora, era melhor as pessoas terem coragem de dizer, nós não estamos falando sobre o cristianismo, nós só somos agitadores sociais. Bem, o cristianismo não era um conjunto de ensinamentos assim. Todas as religiões, até o cristianismo, eram assim. O cristianismo é totalmente diferente. Olhe para o budismo, Confúcio, olhe para as religiões gregas. O cristianismo não vem ensinar um conjunto de princípios de vida para homens que podem se aprimorar. As pessoas que ouviram o cristianismo naqueles dias mudaram totalmente. A igreja primitiva cresceu porque as pessoas vieram e disseram: o que deu nessas pessoas? Por que essas pessoas morrem dessa forma? Por que elas são torturadas assim? Que esperança essas pessoas têm? O que faz essas pessoas viverem como elas vivem? Por que elas sofrem assim? Por que elas morrem assim? O que aconteceu que mudou a vida dessas pessoas de uma maneira? Não é porque elas estavam, olha, se elas tivessem dito, não, porque nós temos uma esperança de que nós temos um projeto de mudar a sociedade. Essas pessoas estavam morrendo, estavam sofrendo. É por isso que Pedro diz, quando as pessoas perguntarem a razão da esperança de vocês, como vocês vão cantando para os leões, para serem devorados. Então você pode imaginar o apóstolo Paulo dizendo: não, a gente faz isso porque a gente sente que depois da primavera do inverno vem uma primavera.
Porque nós estamos com ideia de que, com o conselho certo, o Império Romano se tornará um lugar socialmente mais adequado. E isso está dando essa coragem a gente. Porque isso é o que mudou a nossa maneira de ver a vida. Essas coisas fizeram a gente olhar a vida melhor. Aquelas pessoas eram escravas. A igreja dos Filipenses, que nós temos estudado, era composta a maior parte de escravos, pessoas pobres e oprimidas. Suas famílias tinham sido espancadas até a morte, a sua família tinha sido destruída. Se você chegasse para eles, olha, os especialistas de Atenas têm uma nova visão para como lidar com ansiedade e preocupação. Eles iam rir disso. Deixe-me mostrar a você como você deve enfrentar a escravidão, pensando como atitude que depois do inverno virá uma primavera. Que as coisas nós vamos implementar, a sociedade irá mudar. Você pode imaginar um cristão, um escravo dizendo, olha, isso mudou a minha vida. Isso, eu nunca tinha pensado nisso. Que essa sociedade era injusta. Se vocês não me falam isso, isso é realmente uma grande notícia. A mensagem cristã do Evangelho é uma notícia dura. Aconteceu algo que muda a história. Muda a história do escravo, muda a história do livre, muda a história do rico, muda a história do pobre. Deus veio de fora e nasceu no mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Tudo aconteceu na história. Se você não pregar isso, não tem como as pessoas lerem isso em você, em sua vida. Você não é uma Bíblia para elas. E é isso que mudou as pessoas. Essa mensagem que pode mudar o mundo das pessoas irem melhorando e melhorando e melhorando, não tem nada a ver com o cristianismo. É o oposto. O cristianismo dá um diagnóstico terrível sobre o homem, e ele se comprova a cada manhã. Então, o que transformou, o que caiu como uma tempestade naqueles dias, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também fostes salvos, se o retiverdes. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele foi sepultado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que Ele foi visto por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez, essa é a notícia, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois, por que Paulo insiste nisso, em todas essas evidências? Foi visto pelos 12, foi visto por Pedro, depois ele foi visto por 500 pessoas, depois ele foi visto por Tiago, depois ele foi visto pelos 12 novamente. Desses 500 que o viram, muitos ainda estão vivos. E se isso não é verdade, não há mais evangelho, não sobra nada, acabou, é o fim. Se ele não morreu, se ele não ressuscitou, se a ira de Deus não caiu sobre ele, então não há mais mensagem, não há mais evangelho, não sobra nada. O evangelho não são boas dicas para uma vida. Se você tirou isso, acabou. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, nossa pregação é vã, não tem mais pregação, não tem mais nada para nós falarmos para as pessoas. É uma notícia dura. Você pode dizer, bem, eu tenho um problema, eu estou sofrendo, eu estou com dor e aflições, eu preciso de uma ajuda prática, e eu não preciso, eu não espero dogmas, eu quero algo que alivie a minha dor. Então você vai ter que entender que você precisa começar com um dogma, com essa verdade, ou então não há nada para você. Não há nada no cristianismo que seja nonsense, desconexo, sem sentido, dicas, como se realmente, se alguém tivesse sentado 1 hora, conversado com Hitler sobre paz, ele teria abraçado a paz, que ele só não tinha entendido ainda, que a paz é uma coisa boa. Cada vez, não é que você lê um livro sobre especialistas, sobre preocupação, o que a gente lê? Se você é inseguro para pregar, olha, não pense nisso. Se ficar preocupando horas antes de você pregar no domingo à noite, só vai te atrapalhar. Porque é uma profecia que se autocumpre, é o que eles dizem. Tente dominar, tente pensar que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado. Essa é a dica para todas as áreas da vida.
É ridículo, porque nós sabemos que na vida as coisas vão dar errado e vai acabar todo mundo morrendo. Você vê? Então, comece a aprender as técnicas de substituir pensamento. Coloque a sua esperança na mudança que vai haver na sociedade através do que nós vamos fazer. É tão ridículo quanto o triunfalismo da teologia da prosperidade, do triunfalismo pentecostal, neopentecostal. Quantas vezes você já ouviu, nos últimos 50 anos, um grupo de crentes dizendo: o Rio de Janeiro vai ser tomado, o Rio de Janeiro foi dominado, nós expulsamos os demônios do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua a mesma coisa que ele sempre foi. A mesma coisa é a ideia de que nós não vamos fazer desse jeito, não vamos fazer do outro, mas o Rio de Janeiro vai sem o Evangelho, porque nós inventamos que o Evangelho é um monte de coisas. Ele é um monte de coisas que não tem nada a ver com fatos históricos, de tal maneira que as pessoas podem ver o Evangelho na minha vida, entender o Evangelho na minha vida. Eu posso ser a única Bíblia que eles vão ler. O cristianismo é a única coisa que não é escapismo. Olha, escute, se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, não há como você lidar com essa preocupação. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação para você é inútil. Se você está desesperado, fique desesperado mesmo. A vida vai acabar desse jeito horrível que você imagina. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Se essas coisas não aconteceram, então, olha, o cristianismo não tem nada para você. Agora, se Cristo ressuscitou, sim, isso afeta a maneira como você vai lidar com as suas preocupações. Mas só se isso é realidade na sua vida. Se isso não é, isso vai atingir você, que como isso é uma notícia, isso aconteceu, vai te atingir da maneira pior possível. Há muitas coisas, não é, fundamentais, quando você chega aí. Mas se Cristo, Paulo está dizendo, não ressuscitou, pensamento positivo, mudar a sociedade é inútil. O homem não muda, o homem não vai mudar. O mundo é como ele é desde o início. Dizer para alguém não ser egoísta não vai ajudar, não vai ajudar. Dizer que todo mundo deve viver em paz não vai resolver, não vai resolver. Todo mundo achou lá no final do século XIX que o homem estava evoluindo, que jamais, em 2015, a gente já vê gente na televisão partindo, arrancando a cabeça de alguém. O ser humano mata tanto quanto sempre matou. Como eu disse, o ser humano que fala que os países tinham que estar em paz, não estão em paz nas suas relações. O ser humano, não é, que diz que o mundo inteiro, por exemplo, todo ser humano que fala sobre distribuir renda, fala assim: nós vamos começar pela tua renda, e vê o que ele vai dizer, e vê se ele diz: não, está aqui, pode pegar a metade. Ele vai dizer: não, a minha não, estava falando para distribuir a renda de todo mundo, a minha não. O ser humano é assim. A não ser que, aqui está o Evangelho, a mensagem, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado. Isso é que é o Evangelho. Primeiro, Paulo não diz nada sobre princípios práticos de viver, não fala sobre o que deriva disso. Isso vai acontecer de maneira secundária. Ele não vai dizer: olha, se você não quer aceitar que Cristo morreu pelos seus pecados, debaixo da ira de Deus, pelo menos entenda o seguinte: ame o seu próximo, vive em paz com o outro, e você já está vivendo parte do Evangelho. Ele não diz isso, não tem Evangelho, acabou. Você não pode, ninguém pode. Se você der uma olhada em tudo que Paulo, como ele apresenta o Evangelho, não tem nenhum princípio fundamental de mudança de alguma coisa, não é uma filosofia para mudar. Ele não diz assim: olha, você não quer aceitar a ressurreição? Não quer aceitar que Jesus veio ao mundo, morreu pelo pecado, a ira de Deus estava sobre você? Você não quer aceitar isso? Experimenta o meu modo de vida. Passe a tratar sua esposa assim, seu filho assim, ame o seu vizinho, seja um cidadão assim, e você vai ver: olha,
o Evangelho vai funcionar, o Evangelho vai, você experimenta o Evangelho, não tem como. Ele diz, a ressurreição aconteceu, foi o que aconteceu na história. Ele apareceu a Pedro, ele apareceu a 500 coisas. Quando Paulo escreveu esse livro, eu estou indo para o fim, só faziam 20 anos que Jesus tinha ressuscitado. 20 anos, então é como se ele tivesse ressuscitado em 94, é isso? É. Em 94, 95, nós estamos já em 2015. Ele está dizendo assim, 500 pessoas, isso aconteceu há 20 anos atrás, as pessoas estão vivas, é um evento histórico. Eu não estou falando sobre uma filosofia de vida, eu estou falando sobre um fato que aconteceu há 20 anos atrás. Esse é o Evangelho, essa é a verdade. Ele não diz, olha, se você acredita nisso ou não, olha, coloque esses princípios para que a vida melhore, a sociedade melhore, tudo melhore, apenas tente. É um modo de vida, é uma filosofia de vida que você pode experimentar. Se não funcionar, não funcionou, mas é um modo de vida que você pode botar em prática. Isso pode ser dito do budismo, mas não do cristianismo. Ele diz, não há esperança, se esses fatos não são reais, não há esperança. Deus abriu uma fenda na história, Ele entrou, Ele nasceu, Ele morreu pelos nossos pecados, agora Ele ressuscitou dentre os mortos, agora Ele está à destra de Deus. Ou isso é verdade, ou o Evangelho não tem mais nada para você. E a ideia de que eu posso ser útil, estou pregando o Evangelho de alguma forma, escondendo essas coisas para que a mídia, o mundo, de certa forma aceite o que eu estou fazendo, é uma maluquice. Eu estou trocando o Evangelho pelo quê? Pelo que o mundo já tem. As suas ideias de que ele pode se auto-melhorar, auto-reformar e criar um paraíso no mundo. Se tudo isso é verdade, então você pode ser salvo, Paulo diz, mas se isso não é verdade, então não há esperança para o teu futuro, não seja tolo, não há escapismo, então seus pecados não podem ser perdoados, então você não pode ter um relacionamento com Deus. Se isso é verdade, isso é possível, se não é verdade, não é possível. Se esses eventos históricos não aconteceram, não há o que fazer, nós estamos envelhecendo e morrendo num mundo violento e mau, como nós encontramos quando nascemos aqui, e esse mundo não vai ser melhor pela nossa presença aqui. O fato de nós existirmos não vai mudar a história do mundo. Então o que Paulo faz? Ele não diz, experimente o Evangelho, experimente essa filosofia, experimente na sociedade, experimente em sua casa, experimente com seu filho, você vai ver que vai melhorar. Ele não diz isso, porque esse não é o Evangelho, não é uma filosofia. Eles saíram em torno do Mediterrâneo, no Império Romano, pregando, fazendo uma afirmação de que 20 anos antes Jesus tinha andado na terra, morrido e ressuscitado. De tal maneira que em Atos capítulo 26, Paulo está diante de Festo, de Agripa, reis, homens importantes. Então eles pediram, Paulo, explique a fé cristã. Paulo disse, olha, vocês são reis, eu vou começar falando sobre política social aqui, porque eu sinto que o Evangelho tem uma coisa boa para falar para vocês a respeito disso. Paulo não fala mais a respeito disso, ele está diante de dois homens poderosos, e a Bíblia ele começa a falar sobre a ressurreição de Cristo, como ele mesmo foi alcançado dessa forma, de tal maneira que quando Paulo faz, Festo sabia que Paulo era um homem genial, que tinha estudado na melhor universidade do Império Romano, um homem sábio. Então Festo, quando Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Cristo, Festo disse assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, você ficou maluco. O Evangelho é isso, essa coisa de que o Galileu lá, um homem morreu e ressuscitou, ficou louco. O que Paulo podia ter dito para Festo? Ó, tá bom, se essa parte te ofende, como o outro disse que se ele falar sobre isso, a porta é fechada, se isso vai me fechar a porta aqui com você, eu vou falar sobre outra coisa. Aplique essa política aqui, experimente isso na sua vida, Festo. Coloque aqui nessa área do Império Romano que você é o líder, coloque em prática essas coisas, você vai ver que o Evangelho, essa filosofia funciona. Paulo diz, não sou louco, não, você está errado. O que Paulo diz? Paulo não apela para o modo de viver,
para uma filosofia de vida. Ele diz: eu não sou louco, excelentíssimo Festo, mas o que eu digo é a verdade, é razoável. E estava lá o rei Agripa junto, rei Agripa da Palestina. Sobre essas coisas, ele sabe, pois essas coisas não aconteceram num canto. Isto é incrível, não é? O apelo de Paulo é para o rei que estava lá. Ele diz: Agripa, você é rei na Palestina. Você sabe que Jesus andou na Palestina. Você sabe que ele morreu. Você sabe, é o outro rei que estava lá junto. Ele não muda de assunto, ele não diz: olha, se você não acredita nisso, que ele ressuscitou, vamos falar sobre uma filosofia sem botar esse negócio de ressurreição, morte, ira, juízo, que isso vai atrapalhar. Não, ele diz: não, rei Agripa está aqui, Festo, pergunte ao rei Agripa. Pergunte a ele, porque essas coisas que eu estou contando sobre a morte e a ressurreição de Cristo não aconteceu num canto, aconteceu em Jerusalém, e o rei Agripa estava lá, o rei Agripa sabe. E ele diz assim: porque o rei, diante de quem também falo, de Agripa, com ousadia, sabe essas coisas, ele sabe, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a ser cristão. Você vê, Agripa podia ter dito o quê? Eu não sei de nada, isso tudo é maluquice mesmo, bem que Festo está dizendo, você é louco. Paulo diz: Agripa sabe, ele estava lá, é um fato histórico. Agripa, sabe, não pode negar, ele viveu na Palestina, ele era rei, ele sabia dos acontecimentos. Paulo diz: Festo, se você quiser entender o cristianismo, é só você aplicar alguns princípios de vida e colocar na sua família, com seus filhos, na cidade. Ele não diz isso, ele diz: pergunte a Agripa se não é verdade, se o túmulo não estava vazio. Eu não sou louco, não, porque o Evangelho, eu posso te contar uma outra parte do Evangelho, um outro Evangelho. Não, esse é o Evangelho. O que significa? Que o Evangelho são esses fatos históricos, do qual você não pode fugir. Mesmo Agripa percebeu que eram fatos irrefutáveis. Então nós sabemos porque a igreja primitiva construiu sua mensagem sobre o túmulo vazio. Fazia só 20 anos. E havia 500 testemunhas andando pelo aquele lugar todo dizendo a respeito disso. Não há alucinações coletivas. Essas pessoas são testemunhas, Agripa é testemunha, todos. Então o cristianismo foi se espalhando rápido. Ninguém podia negar. Então vá em frente, pergunte a Agripa as coisas que eu estou falando, e vocês vão ver que elas não aconteceram num canto. O que Paulo quer dizer com isso? Joseph Smith aconteceu num canto. Ele disse que estava lá um dia na casa dele, ele teve uma visão e viu Jesus e 3 apóstolos e ensinaram a ele uma nova religião. Assim nasceu essa religião. Aconteceu num canto, ninguém viu, não é um fato histórico. É assim que Maomé se tornou assim também. Ele estava lá num lugar sozinho, e aí Allah contou umas coisas para ele. É assim, não é um fato histórico. Aconteceu num canto. Paulo está dizendo o seguinte: não foi isso, não aconteceu num canto. Jerusalém inteira sabe, há testemunhas vivas. Algo aconteceu que ninguém pode refutar. Centenas de pessoas são testemunhas. Festas, essas coisas não aconteceram num canto. A igreja Mormon começou num canto, começou com umas visões de Joseph Smith, mas, sabe, todas as religiões começaram num canto, sabe, de repente, Buda começou a ter uma iluminação, mas não isso. Paulo não disse: experimente isso. Então, você não acredita que Jesus ressuscitou? Tudo bem, isso não é fundamental. Você não acredita na ira de Deus, no que Jesus nasceu, morreu e foi crucificado e ressuscitou? Você não acredita nisso? Tudo bem, porque você pode colocar mesmo assim em sua vida, aplicar o cristianismo, aplicar na sociedade, aplicar em sua vida. Ele diz: não, se você não acredita nisso, não há nada que o cristianismo tenha para você. Deus veio ao mundo e ele foi ressuscitado entre os mortos. Paulo é o exemplo perfeito disso. Ele também achava que aquelas pessoas eram farsantes, até que ele viu
Cristo ressuscitado. Por isso que ele disse: eu vi por último, como um abortivo. Eu sou testemunha da ressurreição. Então, o Evangelho é a proclamação de algo que aconteceu. Não é a aspiração, o espírito, uma filosofia. É algo que aconteceu. Você não pode pregar sobre algo que aconteceu. Você vê o que Paulo está fazendo? Paulo não diz: olhe para a minha vida, Festo. Olha, e você vai ler a Bíblia em mim. E você vai ver o Evangelho em mim. Você não vê o Evangelho em mim. São fatos. Você pode perguntar: é o rei Agripa. Em vez de você olhar para mim, pergunta ao rei Agripa se isso não aconteceu. Esse é o Evangelho. Essa é a razão porque Paulo é capaz de provocar morte. Por quê? É o que ele diz: Deus declarou que ele era filho de Deus com poder e ressurreição. Se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo mudou, tudo mudou. Ele diz assim em Romanos 1,4: declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse era o Evangelho que ele disse: eu estou pronto para pregar em Roma. Romanos 1,16 ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, porque ele é o poder da ressurreição, operando em nós. Quando Pedro foi pregar o Evangelho pela primeira vez em Atos, o que ele pregou? Ele disse assim em Atos 12:24: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Pense sobre o poder da morte, sobre um minuto. Esse é o maior poder. É por isso que quando Paulo diz: eu oro para que vocês, porque vocês experimentem cada vez mais o poder da ressurreição. Porque quando Deus quer falar sobre o seu poder, sobre o poder que ele opera, ele fala sobre o poder da ressurreição, porque a morte é o maior poder sobre o mundo. Tudo está morrendo. Tire a morte, nada mais seria impossível para nós. Por que nós não podemos, sei lá, passar uma semana na lua? Porque a gente morre. Se não houvesse morte, nós podemos passar o final de semana no sol. Porque não é o sol que é perigoso, o problema é a morte. Por que você não pode passar, sei lá, a semana que vem toda debaixo do oceano? Por causa da morte, não é por causa da água. É a morte, é o poder da morte. Por que você não pode pular do penhasco? Não é porque é alto, é por causa da morte. É o poder da morte. Tudo está morrendo. Nada pode impedir a morte, nenhum ser humano pode parar a morte. O poder da decadência da morte. As montanhas estão sofrendo o efeito da morte, as estrelas enormes estão morrendo, as galáxias estão morrendo. É um poder incrível, até mesmo o nosso Sol. E a Bíblia diz então que Jesus foi engolido pela morte, explodiu suas entranhas. Ele desafiou a morte. Ele não nega a morte, ele destruiu a morte. Destruiu o seu poder. Se Cristo ressuscitou, Paulo diz: esse é o Evangelho. É por isso que no final ele vai cantar um hino assim: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Cristo ressuscitou. Isso é o Evangelho, queridos. Nada mais é o Evangelho. O Evangelho faz você cantar assim diante da morte, porque ele venceu na ressurreição o poder da morte. Não é dicas para uma vida melhor. Você vê, é algo totalmente diferente. Porque aquelas pessoas podiam olhar para aqueles obstáculos. Qual é a coisa que é o maior obstáculo para a felicidade? É a morte. É a morte é o obstáculo final. Acaba com toda a alegria de todos os homens, fatalmente. Por que morrer é um problema? Albert Camus, que foi um romancista, ensaísta, dramaturgo, filósofo, escritor famoso, existencialista, apesar dele não gostar de ser chamado de existencialista, ganhou o Prêmio Nobel em 57 de literatura, não é? Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, ganhei 3 livros dele, do irmão: O Estrangeiro, A Praga e A Morte Feliz. E ele fala a respeito disso, a morte, como nós podemos ter qualquer tipo de esperança no mundo que é a morte. E ele, no ensaio sobre Sísifo, que é um personagem da mitologia grega, não posso contar a história dele toda aqui, mas ele enganou a morte algumas vezes, e Hades, o rei do lado do inferno, ficou muito chateado com isso. Ele era um cara muito esperto, e a mitologia diz que ele que fundou a cidade de Corinto, por acaso, que é a carta que nós estamos lendo hoje. E ele enganou a morte algumas vezes. Então Zeus, que é o deus mais poderoso da mitologia dele, condenou ele a ficar no Tártaro, empurrando para sempre uma pedra para cima. E quando ele chega lá em cima, forças invencíveis fazem a pedra rolar de volta, e ele tinha que empurrar de novo a pedra para cima. E essa era a eternidade, um trabalho inútil.
Então, escrevendo um ensaio a respeito disso, Camus diz, olha, a única questão filosófica é o suicídio. É se nós vamos acabar com a dor da vida agora, ou se vamos esperar ela acabar amanhã. Essa é a única questão, quando você olha para a vida de verdade. Então ele, num ensaio dele, interessante, a respeito disso, né, dessa mitologia, ele diz assim, se eu fosse matar alguém, dissesse assim, olha, você vai morrer, vou te matar, mas eu sou um cara legal, não sou um cara cruel. São 15 para as 10, eu vou te matar 10 e 15, você tem meia hora, o que você gosta de fazer? Quais as coisas que você mais gosta de fazer? Eu gosto de escutar música tal, eu gosto de fazer, então eu vou deixar você fazer isso, porque eu não sou um cara cruel. Meia hora para você fazer isso, aproveita, assim, faz, quer comer alguma coisa? Faz o que você quiser, daqui a meia hora eu te mato. E aí na obra ele diz assim, que uma pessoa diz assim, então, mas o problema é que eu sabendo que vou morrer daqui a meia hora, eu não vou conseguir aproveitar isso, eu não consigo. E Camus diz, você vê qual é o desespero? Todos nós vamos morrer. Se nós fôssemos um pouco conscientes, todos nós vamos entender que não há como, é uma loucura, é um escapismo. Todos nós estamos na mesma situação, como aquele cara, que daqui a meia hora vai morrer, então ele já não pode mais ler o livro, não pode, eu quero dar minha última navegada na internet, eu quero fazer as coisas, não, agora eu perdi a graça disso tudo, eu não vejo porque eu vou fazer tudo, eu estou pensando só que daqui a meia hora você vai me matar. Ele diz, todos nós vamos morrer. Ele diz, você não vê que é isso, você não entende que é isso que acontece com todos nós. Paulo diz, não, agora a morte pode fazer o seu pior, porque Cristo ressuscitou, foi isso que fez aquela igreja morrer, foi isso que abalou, não foi as ideias, a filosofia de vida, as ideias sociais para aquele mundo, foi isso que mudou a história do mundo, foi o Evangelho. Essas pessoas agora diziam, a morte, eu posso comer um hot dog antes da morte, igual você fica comendo pipoca antes de começar o filme. Paulo está dizendo, eu posso comer um saco de pipoca antes da morte. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Cristo ressuscitou, nada mais pode nos abalar. Agora nós sabemos lidar com a preocupação. Como eu não ia saber lidar com a preocupação, se nem a morte agora é um inimigo mais que pode me tocar e me fazer mal? A morte só pode me melhorar, só pode me levar para onde eu quero. A morte foi vencida. Esse é o Evangelho. Agora, você acredita em Cristo ressuscitado? Não há outro Evangelho a ser pregado para o mundo. Se você tem medo de que se você falar sobre isso o mundo não vai te ouvir, você tem vergonha do Evangelho. Não finja que você está pregando o Evangelho, fazendo umas coisas que as pessoas vão ler na sua vida. Ou seja, Jesus para os outros. Ser como? Jesus é aquele que venceu a morte, não posso ser isso para os outros. Jesus ressuscitou, não sou eu. Eu não posso ser isso para eles. Quando as pessoas estão dizendo isso, eles estão dizendo assim, seja um bom homem. Mas se eu for simplesmente um bom homem, as pessoas não sabem nada a respeito do Evangelho. Agora você diz que acredita em Cristo ressuscitado, você pode lidar com os problemas, com as preocupações. É daí que o Evangelho parte. Tudo isso é só consequência. Não adianta ensinar isso como uma filosofia para as pessoas, nem para a sociedade, nem para o mundo. É uma consequência. Se Cristo ressuscitou, então agora eu sou escravo, mas eu vou saber viver uma vida de uma maneira. Vamos lá, cruzes, sabe, é o que eles cantavam. Vamos lá, morte, faça o seu pior. Então, se você acredita que Cristo ressuscitou, está à direita do Pai, e Ele comanda a história, então você não tem mais medo de nada. Certa vez alguém me perguntou, há anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, olha, você como pastor, se você pregasse doutrinas da graça, essas coisas, você não tem medo de dar tudo errado? Da igreja não gostar? Eu falo assim, você tem certeza que isso pode dar certo? Não. Mas e se não der certo e ninguém quiser? Ora, eu sei que Deus quer que eu enfrente esse fracasso, porque ele vai ser importante para o que Deus quer fazer na minha vida. Você vê, é assim que você lida com as coisas, agora. É tudo por causa da ressurreição, é tudo por causa disso. Não existe uma outra filosofia além dessa. Não é, olha, depois do inverno tem uma primavera. Se nós fizermos isso, se nós formos pessoas melhores, se todo o mundo se abraçar e cantar, vamos todos juntos dar as mãos, vamos lá, vamos juntos cantar. Tem 1 milhão de amigos, que bem mais forte poder cantar. Isso é ridículo, não funciona.
Isso não é o Evangelho, isso é o mundo. Isso é um mundo tentando não enfrentar a realidade daquilo que a vida humana é. Isso tem que chegar como notícia dura. Ou Cristo ressuscitou, morreu e a ira de Deus foi derramada sobre ele, e agora eu posso dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ou a vida é um desespero, e o resto é escapismo. E o Evangelho não tem outra coisa a não ser isso para dizer, porque se você não tiver nisso, então você vai ter que se encontrar com ele de uma forma pior, porque isso foi um fato histórico. Então Paulo diz assim, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Não existe Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia, e tudo que acontece depois é em decorrência do fato de que Ele ressuscitou, de que Ele está à direita do Pai, e de que Ele comanda a história. Fora isso, nós não temos nada para dizer às pessoas, nenhuma filosofia que vai funcionar na vida delas, como homens caídos. Então, o Evangelho todo dessas pessoas não inclui exatamente o Evangelho. O Evangelho todo para a pessoa toda é exatamente o Evangelho que não está lá. Está um monte de coisas, um monte de chavões. Não há mais Evangelho. E se nós perdermos o Evangelho, e você vê, nós podemos perder o Evangelho sem nem saber, nós não temos mais nada. Deus nos livre. Deus nos faça ser testemunhas. Vocês são minhas testemunhas do Evangelho, dessa notícia. Se vocês não querem dar ela, vocês não são nada. Se vocês querem dar aquilo que o mundo sente, o mundo nunca sentiu o Evangelho. O mundo sempre sentiu que tudo está errado e que o homem deve ser melhor do que ele é, mas o homem nunca consegue ser melhor do que ele é. Se é isso, se é essa filosofia, vai para o budismo. Vai. O Evangelho não aconteceu num canto, não foi Joseph Smith tendo uma visão, não foi Maomé tendo uma visão, aconteceu lá em Jerusalém, um fato histórico, e é como a explosão do vulcão em Pompeia, vai atingir a vida de todo mundo, porque é um fato. Então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E se Festo diz, esse negócio de ressurreição é maluquice, ele não diz: não, mas tem uma outra parte do Evangelho que eu posso te contar que não é maluquice. Ele diz: não, pergunta a Agripa, esse é o Evangelho, é isso que eu tenho para te dizer. Eu vou falar sobre a justiça, o juízo, porque essa é a verdade. Cristo ressuscitou. Então ele vai acabar esse texto dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, nós não temos mensagem para o mundo. E se o mundo não é atingido pela verdade disso, ele vai ser atingido pela verdade de que Cristo realmente ressuscitou e realmente há de julgar o mundo. Vamos ficar de pé.